Mais um episódio do Princípio Ativo, um podcast sério, com pessoas sérias, pessoas que fazem acontecer e estão na transformação da saúde do nosso país. Hoje eu tô com um cara aqui, amigo, um cara fantástico, que eu conheci recentemente, 5 anos, né, Mais Neto? ou É bem menos. recente, né? Mas já deu tempo aqui para ver a potência e tudo que esse cara, como que esse cara contribui para o nosso mundo, tá? Naquela mensagem, naquela missão de fazer com que a farmácia de fato seja um local de saúde, eu tô com um cara aqui, Neto, um médico brilhante, cara lá, um médico que nasceu em Dracena, trajetória marcada por uma transformação significativa, né, após atingir 150 quilos aos 25 anos, né, Netão? Eita! Foi estudar minha vida. Muito louco. Decidiu mudar de vida, estudando profundamente todos os temas como metabolismo, nutrição, bioquímica, psicologia e exercício físico. Essa jornada fez com que ele perdesse mais de 50 quilos e se tornar uma referência nacional em emagrecimento saudável e sustentável. Neto Scardovelli, seja muito bem-vindo, meu querido. Gostaria que você se apresentasse aqui e falasse um pouquinho dessa história maravilhosa pra gente. Primeiro, obrigado, né, meu irmão? Imagina. Eu e o Thiago, a gente tem uma história de amizade que é muito legal. Legal. E quando tu me convidou, eu fiquei bem honrado, ainda mais sabendo qual era o intuito do podcast. Eu falei, cara, vai de encontro ao meu propósito. Bem legal. Mas basicamente sou médico, né? Vim lá do interior de São Paulo, de uma família bem humilde. E entre trancos e barrancos a gente conseguiu fazer medicina. Legal. A gente quer saber de tudo, tá, Neto? Desde o início, fique à vontade aqui. Você acha que a história é interessante? A gente adora, desde o começo, assim. Não, na verdade, realmente, eu vim de uma família humilde, assim, a gente morava no sítio, chão de terra batida, então foi bem difícil a trajetória para se formar médico, mas a gente conquistou. E nesse período de tentativas, erros e atropelos, né, até a formatura, a gente passou por alguns períodos de dificuldade, depressão e tudo mais, que fez parte, e acabei adquirindo bastante peso por conta disso, né? Por conta da faculdade também, né, então? A faculdade foi também um ponto que culminou ali no acúmulo do peso, né? Pela logística, pela dificuldade do dia a dia da faculdade. Desequilíbrio financeiro. Mas eu tenho uma tendência muito grande, né? Eu venho de uma família que geralmente as pessoas têm um peso maior, assim. Depois eu posso até te explicar a ideia da genética que influencia em cima disso. Já vou até colocar aqui. Boa. Mas, bom, enfim. E aí eu me formei médico, comecei a estudar oncologia, né, que era o meu sonho, até porque eu tive alguns casos, eu tive uma avó que teve câncer, então a parte da oncologia era alguma coisa que me marcava, assim. Só que fazendo oncologia com 150 quilos realmente era alguma coisa muito difícil. O peso em si, né, ele teve um aspecto bem importante na minha vida. Então tinha algumas dificuldades, como amarrar tênis, fazer minha higiene pessoal. Então eu pesei bastante, 150 quilos, para quem não tem noção, é bastante peso. É muito peso. E aí, em virtude disso, depois já de formado, eu comecei a tentar emagrecer de alguma maneira. E aí eu tentei tudo que tu imagina. Dietas da moda, medicação que tinha na época, tudo que você imaginar eu tentei. E aí a gente conseguia aquele resultado meio que momentâneo, emagrecia, engordava, e a manutenção nunca acontecia. E aí eu gosto de contar essa história porque a gente tem um mentor geralmente na vida, né? Então eu tenho 2 momentos assim. O primeiro, o que a gente chama de princípio da identificação, que é justamente tu se olhar e não se reconhecer. Então tu identifica e fala que eu não quero ficar. E isso aconteceu comigo com uma foto, né? Eu tava nesse processo meio que depressivo na época. E aí eu tenho um amigo que ele chegou e falou, cara, você não vai ficar em casa esse final de semana, vou te levar pra sair. E aí a gente ia ter um churrasco, acabei nesse churrasco. E foi legal, foi divertido, o churrasco foi legal e tal. Me fez bem. Nesse caso também atrapalhava socialmente. Socialmente, né? Completamente. É porque o grande problema do excesso de peso, lógico que tem o cunho saúde por trás disso, mas tem também um peso muito grande social, né? Eu falo que é uma doença, porque a obesidade é uma doença, né? Isso é um ponto importante de frisar. Obesidade não é só o que tu representa de peso, né? Mas é uma doença. E é uma doença crônica, ou seja, uma doença que não tem cura, mas ela tem tratamento.
né? E isso é um ponto importante de a gente frisar, justamente porque muitas das vezes as pessoas elas levam esse peso de eu tô gordo, eu tô acima do peso, como se fosse simplesmente culpa da pessoa, e não é. Né? Porque o fator genético na obesidade é muito importante. Quase 80% representa o ganho de peso na obesidade. Então, tem uma vírgula aqui extremamente importante, Sim. porque como é trivial para você, às vezes não é trivial pra gente isso. aqui. Se eu estivesse sendo não, muito tá técnico, maravilhoso, tu me cara, fala tá que maravilhoso. Tá maravilhoso aqui, a gente já começou assim, surreal. 80%. 80%. Quando a gente fala de obesidade, eu não estou falando da pessoa gordinha, né? E quando eu falo gordinho também nunca é demérito, né? Tá. Simplesmente é excesso de peso. Mas quando eu vejo uma pessoa obesa, né, 80% desse aspecto de ganho de peso, ele é genético. A genética na obesidade tem um fator muito grande mesmo. É lógico que existem medidas que a gente pode trabalhar para que isso não aconteça, mas eu tenho um peso muito grande na obesidade da genética, diferente, por exemplo, da longevidade, que na longevidade eu tenho 20% de genética atuando. Entendi. Né? Então, que depois a gente pode falar um pouco sobre longevidade. Perfeito, a gente vai chegar lá. Mas a obesidade, eu tenho a genética, é muito preponderante a genética em cima da obesidade. E aí, muitas vezes, as pessoas, elas levam esse peso, né? Porque eu falo que ela é uma doença, ela é uma doença crônica, é uma doença crônica progressiva, né? E que tem uma alta taxa tanto de morbidade quanto de mortalidade. Então, ela atrapalha a vida da pessoa, como coloca essa pessoa em risco de morte mesmo. Esses dias, pra gente até voltar lá na história do churrasco. Isso. Esses dias pra trás eu fui num evento e teve um cara que falou um negócio que eu não tinha percebido, mas tá cada vez mais difícil você ver as pessoas acima de 60 anos obesas. Sim. Que elas estão morrendo antes disso, Estão morrendo antes, sim. E é uma coisa que chamou a atenção, porque quando a gente para pensar, 60 anos, na idade média da faixa etária que a gente tem no Brasil hoje, é assinar um contrato de morte com 30%, 40% menos de idade que você poderia ter. Sim. Né? E aí voltando um pouco para a história, e aí eu fui no churrasco, né? Bem acima do peso, fui no churrasco, foi super legal. E não sei se tu vai lembrar do ICQ. Lembro, né? Lembro. Para quem é um pouco mais velho vai lembrar. Lembro. E aí, no outro dia, mandaram as fotozinhas ali no ICQ. E aí eu vi essa foto, e eu olhei o cara, falei, pô, quem que é esse cara aqui na foto? Tinha um cara muito gordo, a gente tava jogando baralho ali, eu tava meio de lado, e eu não me reconheci na foto. E aí eu mandei uma mensagem para esse amigo meu, eu falei, quem que é esse cara? Ele falou, é você, seu idiota. Tá na hora de você levantar a sua bunda gorda do sofá. E essa é a minha hashtag, por isso que eu levo essa hashtag comigo. Levanta a bunda gorda do sofá, porque foi a frase que literalmente me deu o start. Falei, opa, eu sou esse cara. Porque assim, ó, o cara que tá acima do peso, ele sabe que ele tá acima do peso. Só que às vezes ele não tem a plena consciência disso. Que é justamente o que eu chamo de princípio da identidade. É quando tu se olha, se identifica e fala que eu não quero ficar mais. E isso é fundamental para qualquer mudança, né? Seja financeira, seja pessoal, seja de saúde, sempre você se identificar, porque você sabe onde você está e ali você não quer ficar, então você sabe o que você tem que fazer para sair. Perfeito. E aí ali eu comecei, de alguma maneira, a despertar literalmente para a mudança, para a tentativa do emagrecimento. Porque até então, eu tinha outros problemas, vamos dizer assim, que era tratar um pouco a minha depressão, que na época eu estava bem inserido ali. Advento do peso, da pancada reflexo, de coisa. Da faculdade e tudo mais. Ali foi um momento difícil na minha vida. E financeiramente também era bem complicado, porque, né, igual eu contei, vindo de uma família que não tinha tantos bens assim, aliás, tinha nada. Então, me formar foi muito difícil. Tive que trabalhar durante a faculdade. Eu não gosto muito de ficar puxando isso, porque parece que, tadinho, não é isso. Mas por exemplo... Mas às vezes essas coisas são importantes, né? Porque ela mostra a transformação, assim, sabe? Mas, por exemplo, não tinha dinheiro para almoçar. Então, o que eu fazia? Eu almoçava no café da manhã. Então, o meu café da manhã era o almoço. Entendi. Então, eu comia para não sentir fome no almoço, para depois passar o dia, porque não tinha condições. Então, foi bem complicado. E a final de semana era 25 de março comprar bugiganga para vender para os alunos, para ajudar a inteirar a renda. Então, que loucura. E aí, por conta disso, eu comecei a tentar emagrecer ali na época, né? E aí já médico, então já tinha alguma condição, então procurei nutricionista, procurei medicação, fiz o diacho, tudo que tem direito. Só que eu emagreci e não me sustentava, né? Não tinha aquela constância na mudança de peso. E aí vem um ponto importante. O emagrecimento em si, ele não é difícil. A manutenção é o calcanhar de Aquiles do emagrecimento.
Então, às vezes a pessoa fala assim, eu emagreci. Observa para ver se essa pessoa vai se manter, porque o grande problema na perda de peso é a manutenção. Então, às vezes, as estratégias que as pessoas usam, elas focam só no objetivo do emagrecimento e esquecem o objetivo da manutenção, né? E aí a gente volta de encontro ao conceito de obesidade, que é doença crônica, e o importante não é o emagrecimento em si, mas o aprendizado nessa manutenção. É igual diabetes. Eu tenho diabetes ou eu tenho pressão alta, que é uma doença crônica também. Se eu estou tratando, essa pressão está controlada. Eu parei de tratar, eu voltei a ter pressão alta, eu voltei a diabetes. A obesidade é a mesma coisa. Ela tem que ser encarada dessa maneira. E aí depende muito do que é que tu faz no processo de emagrecimento, que é justamente o aprendizado que tu tem. E aí, na época, eu comecei, não via resultado, e aí vem esse mentor que eu te falei, que era um professor meu da residência na época. E um dia cheguei pra ele e falei, Arnaldo, o nome dele é Arnaldo, é um cara que é até meu amigo até hoje. Cheguei pra ele e falei, cara, tô tentando emagrecer e não consigo. Ele falou, tu é médico, meu irmão, vai estudar. Eu gosto de contar essa história, e eu já contei ela várias vezes, porque foi 2 despertar, né? O despertar do processo de que eu precisava me cuidar, e também o despertar profissional, porque eu acabei, de alguma maneira, sendo influenciado a mudar de profissão, ou de atuação, de área de atuação. Porque ali ele virou para mim e falou assim, cara, vai estudar, tu é médico, né? Então, e aí eu comecei a estudar tudo que tinha relacionado a emagrecimento. E aí, por conta disso, eu fui, de alguma maneira, aplicando esse conhecimento em mim e eu fui conseguindo resultado. E aí, a partir do momento que tu começa a demonstrar resultado, porque tem 2 coisas interessantes nessa parte de obesidade, é que, primeiro, é a única doença que tu carrega o estigma de todo mundo ver. Quando eu olho pra ti, eu não sei se tu tem diabetes ou não. Exatamente. Mas eu sei que tu tá acima do peso. Perfeito. Então, isso é um estigma muito grande social. E aí eu comecei com esse processo, e da mesma maneira que tu tem o estigma do mais, tu também tem o bônus do menos. Então, quando eu comecei esse processo de emagrecimento, as pessoas começaram a me perguntar, tipo, o que é que tu fez? O que tu tá tomando? E aí eu comecei, de alguma maneira, a orientar as pessoas, e aí eu percebi que eu falei, aqui eu tenho uma área de atuação. E aí eu larguei a onco e comecei a fazer medicina. Aí eu fiz medicina de esporte, depois eu fiz, por conta disso... Tem um pedacinho dessa história aí que vale contar, né? Que eu dei um salto. Você deu um salto aí, mas eu sei dessa história, que foi... Você começou fazendo medicina... Larguei e fui fazer direito. Foi fazer direito. Tem OAB e tudo. Ainda tem OAB ainda? Caralho. Cara, então vamos lá. E por quê? Vai lá. Vou contar essa história. Essa história é então. importante, cara. Então, assim, tava ali... O sonho sempre foi ser médico, né? Então, na minha infância, eu tive algumas influências de interior de São Paulo e tudo mais, que ser médico é o que ajuda a tu mudar de vida. Essa era a minha referência, né? Então, no interior, o médico, a princípio, era o médico, o gerente do banco, era tipo... E como eu tive essa vida muito financeiramente instável, vamos dizer assim, eu via na medicina uma maneira de sei lá, de mudar de vida e tal. E aí eu estudei bastante para medicina, né? Da maneira que podia. Só que aí, quando eu comecei a fazer a faculdade de medicina, ela era uma faculdade, apesar de ser uma faculdade que a gente chama de fundação, né? Que tinha um incentivo do Estado, ela ainda tinha um valor para pagar. Só que a gente não conseguiu fazer essa faculdade na época. E aí eu tive que abandonar esse sonho. Por questão financeira. Momentaneamente, financeira. E aí, como eu tinha estudado bastante, falei, cara, não vou ficar parado. Mas vamos falar a verdade, né? Hoje você fala que é momentaneamente, mas não era, né? Tipo, cara, não, na época era, fudeu. Essa fudeu e vai fazer direito. Fudeu, vou trabalhar, vou fazer outra coisa. E aí eu falei, já que eu estudei, eu vou prestar alguma coisa. E aí eu prestei direito e acabei passando em primeiro lugar e eu ganhei bolsa para fazer essa faculdade de direito. Eu acabei fazendo a faculdade de direito. No meu último ano de direito, eu falei, quer saber? Vou resgatar meu sonho. E aí eu prestei a faculdade de medicina de novo no último ano de direito e eu acabei passando. E aí eu fiz meu último ano de direito com o meu primeiro de medicina. E aí... Você fez os 2 juntos? Basicamente os 2 juntos. Então era... um período integral que era medicina e à noite e direito. Então, tem um negócio interessante aqui, cara. Primeira coisa, que é curiosidade mesmo, tá? Um dos maiores pesadelos da minha vida é quando eu sonho quando, na verdade, isso não é um sonho, né? Isso é um pesadelo. Eu tenho... Um dos piores pesadelos que eu tenho é quando eu sonho que eu abandonei a escola, a faculdade, porque eu levei 6 anos para formar administração, então teve um desafio gigante, assim, sabe? Como é que é a cabeça de alguém que, tipo, cara, vou ter que desistir do meu sonho aqui
e ficar 5, 6 anos fora dele? Essa é a minha primeira pergunta, que eu fiquei curioso com isso. Então, na época, talvez pela situação e pela imaturidade, talvez de não pensar muito em perspectivas, né? Porque eu não tive um baque muito grande. Eu sou uma pessoa que não sofro muito, Thiago, assim. Sempre que eu tenho um plano ou um problema, eu não fico olhando muito para problema, né? Quem me conhece sabe, eu geralmente busco a solução e encaro a solução e vou para a solução e tudo certo. Casca grossa. Eu não sou... E eu sempre geralmente eu resolvo assim, eu não sou aquela pessoa que fica sofrendo muito, que fica... Então, tem um problema, não deu para fazer medicina, beleza. Era isso, bora. Vamos fazer? Vamos para cá. Né? Só que aí chegou um momento depois... que isso começou a pesar. Isso que eu aí começou a pesar. Aí foi quando eu, apesar de ter me formado em Direito, ter prestado a prova da OAB, ter passado na OAB e tudo mais, o direito não estava me satisfazendo pessoalmente. E aí foi quando eu falei, não, tá na hora de resgatar aquela vocação, aquele chamado que eu tive, que era fazer medicina. E aí foi quando eu busquei a medicina. 11 anos estudando? Foi mais, né? Estudou pro resto da vida. De medicina? Não, de 6, 5 de direito, depois 6 de medicina e depois as especializações de medicina, que a gente tá com 46, né, para 47, então, tipo... Não era para falar a tua idade, mas tá valendo, né? O cara tá bem, né, Paulão? Você viu? Mas a gente estudou bastante. Aí depois eu fiz a especialização, fiz nutrologia, fiz medicina de esporte, fiz endócrino, e aí a última eu fiz longevidade. Então, tipo... Mas isso a gente estudou. A última você fez longevidade. Legal. Parabéns, viu, Carol? Vou te falar. Tem que ter... Eu conheço muita gente que... Inclusive eu também passei um período desse. Eu conheço muita gente que ao longo do tempo desistiu do sonho, assim, e foi buscar outras áreas. Depois voltou, mas eu conheço muita gente que, tipo, cara, eu vi que não dava e tal. Enfim, não é uma coisa tão simples assim, né? Mas, como diz, resiliência faz parte, né? Então, aí, isso é uma coisa bem legal de falar. Para a gente não se perder na história, eu sempre gosto de falar que o autocuidado, seja você buscando ser triatleta, seja você buscando o tratamento da obesidade, sempre que tu olha para si e, de alguma maneira, você aprende algumas características psicossociais, assim, as chamadas soft skills, né? Então, tu melhora a capacidade de resiliência, tu melhora o entendimento sobre longo prazo, tu melhora a tua disciplina. Então, esse autocuidado, na verdade, é quase uma faculdade de conhecimento pessoal, assim. Então, eu acho importante isso, porque as pessoas, às vezes, elas não dão tão importância para esse aspecto, pensa só a parte da estética ou simplesmente, né, qualquer outra coisa. Eu quero emagrecer porque meu esposo, minha esposa está me chamando que eu estou acima do peso, ou porque minha amiga falou, não sei. A gente não tem um propósito pessoal que não entende que a grande mudança nesse processo de autocuidado nem é perante as outras pessoas, é o seu crescimento pessoal. Isso é a coisa mais importante. E eu vejo isso quase todo dia na clínica, né? As pessoas, elas entram de um jeito, quando elas voltam, parece fênix, voltam de outra maneira. E aí a grande mudança nem é a estética, é a mudança de pessoa. Então, ela fala... Até porque tem um objetivo. Aí é legal, assim, você trouxe um ponto aí do triatlon, que foi o seguinte, cara, em nenhum momento eu sonhei com um pódio, assim, zero. Eu queria, obviamente, outra vida, e achei, no esporte também, nunca fui um cara atleta de nada, e achei num formato no qual eu gostei e tal, eu tinha me comprometido comigo. Depois de ter feito a cirurgia do desvio de septo, eu vou buscar fazer alguma coisa. E aí é o seguinte, né, então, a estética veio, ainda tem muita coisa para melhorar, mas enfim, a estética veio, a saúde veio, outras coisas vieram, bons hábitos vieram, porque tem um objetivo com data, assim, sabe? Como diz, né, hábito ruim atrai hábito ruim, hábito bom atrai hábito bom. Eu tenho um conceito que eu gosto muito, uma metáfora, vamos dizer assim, que eu uso com os pacientes, que é o seguinte, às vezes você está rodando a roda do mal. O que é isso? Tu dorme mal, tu acorda mal, tu se veste mal, tu se relaciona mal, tu vende mal, tu não tem relação sexual porque tu tá mal, e tu roda essa roda do mal, né? Quando tu começa a se cuidar, tu começa a rodar a roda do bem. Por quê? Porque tu vai dormir melhor, tu vai acordar melhor, você vai olhar pro espelho, tu vai gostar do que tu tá vendo, você vai pôr a roupa, tu vai se vestir melhor, você vai se relacionar melhor, tua autoestima vai melhorar, tu vai vender melhor, tudo melhora. Né? Cortando a parte do sexo aí, eu tava vivendo essa roda do mal e comecei a viver a roda do bem. Tô brincando, mas assim, melhora tudo mesmo, melhora tudo, de fato. Né? E isso começa a transbordar para as outras áreas da tua vida. E como agora...
já entrando e a gente conectando farmácia aqui com o nosso negócio, Sim. com o nosso podcast, com a tua visão. E como é que a gente convida o maior número de pessoas possíveis a viver a roda do bem, Netão? Pois é, primeiro difundindo informação, igual tu tá vendo, que eu achei fantástico. Quando tu me convidou, eu achei maravilhosa. Legal, a ideia, né? Porque quanto mais conhecimento, melhor. Sendo exemplo, né? A história do exemplo arrasta, e arrasta mesmo. Então, sempre que a gente passa por um processo de emagrecimento, a gente necessariamente vai passar por 4 fases. Eu não sei se tu conseguiu perceber essas fases, mas eu te falar, talvez tu vai entender. Vamos lá. Então, a primeira fase é a fase do boicote. Quando tu começa a se cuidar ou tu começa a querer emagrecer, as pessoas tentam te boicotar. Então, de alguma maneira, elas, não, só um pedacinho. Até porque o teu hábito ruim é o hábito ruim do seu grupo de pessoas que você vive convive. num ambiente diferente. Exatamente. E aí, se tu consegue... Tá escutando aí, né, meus amigos? Se tu consegue passar por essa fase, você vai entrar na segunda fase, que é a fase do desdenho. Que é tipo, mas também fazendo isso, usando esse remédio, mas fazendo essa dieta. Verdade. Se tu passa por essa fase, aí vem a fase do afastamento, porque tu começa a ser a pessoa diferente do círculo que tu tá vivendo. E as pessoas começam a falar pra ti, você não é mais tão legal assim. Deixa eu falar, peraí, segura. Eu sou a prova viva, tá? E recente agora. Da segunda fase, eu tive várias pessoas que me perguntaram assim, o que você tá usando? E o que eu tô usando parecia que eu tinha uma solução pro problema. E, cara, assim, aí teve até uma pessoa que depois me pediu desculpa, né, Tom? Falou assim, pô, Thiago, desculpa, porque tô vendo que você tá treinando pra caralho. Tô vendo que você tá buscando fazer tudo direitinho. Eu vejo que tá difícil pra você. E eu achei que você tava usando 100% das canetinhas e tava resolvendo teu problema. Essa foi a segunda. A terceira, de fato, eu acho que eu não fiquei chato. Mas eu comecei a priorizar o que era importante. Exatamente. Tu muda a tua prioridade. Exatamente. Cara, e o sono pra mim, Netão, é um negócio, meu irmão, inegociável. E o sono, ele tem um papel, já cortando um pouco, o sono tem um papel fundamental em qualquer parte da saúde que tu for falar. Se tu falar de emagrecimento, o sono é fundamental. Se tu falar de longevidade, o sono é fundamental. Se tu falar de diabetes, o sono é fundamental. Qualquer área que tu falar, o sono é fundamental. Então, tu tá de parabéns, não abre mão do teu sono. Tô chegando lá, Netão. Quais são desses pontos? Calma que faltou o perdão, principal. Vamos lá. Porque perdão. O último é onde a gente queria chegar para conectar a tua ideia. E o último é justamente tu ser exemplo. Então, depois que tu passa, tu consegue o teu resultado, tu vira exemplo. E aí tu arrasta. Porque essas pessoas que de alguma maneira foram ou te criticar ou se afastar, essas pessoas começam a te perguntar, o que tu fez? E aí vem a hora de tu difundir exatamente a saúde. Seja na rede social, seja as pessoas próximas. Às vezes a gente talvez, assim, quem eu, né? Eu tenho uma base relativamente pequena, mas eu vejo que a influência, até aqui para as pessoas que trabalham com a gente, começa a mudar, assim, sabe? Eu era o pior exemplo aqui da empresa, cara, de álcool, de bebida e de comida e tal. Eu criticava os caras que usavam as bermudinhas apertadas, assim, sabe? Então eu era o cara, tá usando, nossa, esse negócio aí, não sei não. Então, quando a gente começa de fato e começa a ver que o tempo tem uma certa, como é que eu posso dizer? A medida do tempo para quem treina, a gente fala assim, como é que dá para treinar 2 horas por dia, Thiago? Assim, cara, livra do mal que a gente tem de televisão, tanto de reunião ruim que a gente não deveria nem entrar, né, cara? E aí você começa a organizar. Né? Você começa a potencializar seu tempo. Com meus moleques, com a minha esposa, né? O tempo é outra qualidade, assim, porque... Thiago, eu gosto sempre de fazer algumas... Assim, eu atendo bastante empresário, né? Igual tu, assim, atendo bastante gente da área, até pelo meio que a gente convive e tudo mais. E eu faço algumas perguntas, assim, para essas pessoas. Quando eu vejo um empresário chegando por algum motivo. E o homem, geralmente, ele nunca vem procurar ajuda porque ele se despertou. Ele vem porque a esposa tá incomodada, porque tá percebendo que ele tá perdendo saúde e tudo mais. E aí, eu gosto de mexer no ego do cara, né? Porque, às vezes, eu falo que eu trabalho com mentira. O que você faz? Eu engano as pessoas. Então, quando o cara chega lá, o que eu faço? Eu engano ele que ele consegue, ele acredita e ele faz melhor do que ele faria sem acreditar. Entendi. Perfeito. Mas eu gosto de mexer no ego das pessoas. Então, o que eu chego pro cara e falo assim, quantos empresários tu conhece? Aí, geralmente, o cara fala, conheço vários. Quantos empresários bem-sucedidos tu conhece? Aí ele vai falar assim, também conheço vários, mas diminuiu, a pirâmide vai descendo, né? Uma pirâmide invertida. Aí você fala assim, quantos empresários bem-sucedidos e que têm um corpo, uma saúde bacana? Aí tá muito limitado. Então, a pergunta é,
se você é tão bom sendo empresário, por que tu não pode ser tão bom sendo você, né? Para ti mesmo. Então, essa provocação é importante, porque às vezes a pessoa fala assim, eu dedico tanto tempo assim para a parte financeira e esqueço que sucesso não é só financeiro. Né? O sucesso ele tem que englobar 3 áreas da tua vida. A parte financeira, acho que é importante, a tua parte pessoal e principalmente a tua saúde. Né? Netão, não existe carteira criptografada para saúde, tá? Não existe. É a única coisa é a única que de fato... te cobra, velho. Exatamente. Assim, eu falo, tu vive sem dinheiro, tu vive sem seu lado pessoal, mas tu não vive sem saúde. Não. E não dá nem para guardar numa caixinha. Não dá pra caixinha, não. Então, quando a pessoa ela percebe isso, ela começa a ter uma outra visão. E tu vai experimentar isso agora que tu tá se cuidando muito, né? Que eu te conheço das duas fases, né? Duas fases. Tu começa a perceber que de alguma maneira, tu vai melhorar a tua potência, porque aí você deixa de falar só em estética e tu começa a melhorar a performance. Performance cognitiva, performance de raciocínio. Tu melhora tudo. Para mim, a hora onde que eu consigo, onde que eu tenho mais ideias, esse é um pedaço que eu tinha perdido, tá? Tranquilo. Esse é um pedaço que eu tinha perdido a hora que eu tenho mais ideias na hora que eu tô treinando, assim. Sim. Esse é um pedaço que ele tinha eliminado. É o ti contigo mesmo, né? Exatamente, Então, e a ordem? Eu acho que, assim, eu tenho uma ordem, e eu não sei se ela é válida, gostaria até de validar com você, de fato. Pra mim, a ordem é sono, alimentação, tá? Tu quer ordem de preferência? Não, a ordem do que a gente deveria cuidar, assim, sabe? Porque às vezes eu vejo as pessoas falando assim, cara, não, eu durmo mal, mas eu tô treinando bastante. Não, eu alimento bem, mas eu tô treinando pouco. Qual que é a ordem de... Eu não sei se é uma ordem de prioridade, enfim. Depende do que tu tá falando. Depende das pessoas também. Não, depende do que tu quer. Então, se tu fala assim, eu quero performance esportiva, a gente pensa em algumas coisas. Se eu quero longevidade, eu penso em outra coisa. Tá. Mas, no final das contas, quando eu falo eu penso em outra coisa, eu penso em estratégias, né? Mas a resposta é, o equilíbrio entre elas é o segredo. Então, nesse caso, então, vou te colocar em maus lençóis. Vamos lá. O que é mais importante, alimentação ou sono? Para quê? Para a longevidade. Para longevidade? Cara, eu acho que estão em papéis de igualdade. Assim. Então, beleza. Entre sono e treino, qual que é mais importante para a performance? Para performance, também são papéis de igualdade. Por quê? Eu vou te explicar. É assim, ó. Quando a gente pensa em performance esportiva, eu estou falando em melhora de treinamento. Então, o que é o treino? O treino eu dou um estímulo maior para o meu corpo que ele suporta, para ele se adaptar e ele melhorar na próxima vez. Então, vou melhorar a pergunta. Existe performance sem uma noite boa de sono? Não. Perfeito. Porque aí a gente vem na segunda parte, porque eu dou o estímulo e agora eu preciso me recuperar desse estímulo. Perfeito. E aí o sono faz parte da recuperação. Legal. Né? Muito bom, Netão. Muito, muito bom, cara. Eu coloquei ele 2 vezes em maus lençóis, não pega o Neto em maus lençóis, depende, pra quê? Cara, a gente tava falando ali, e ao longo do tempo, né, minha vida inteira, esse ano vai fazer 21 anos, em setembro faz 21 anos que eu tenho, na verdade já é um adulto, né, mas 21 anos dedicado à farmácia. Tá? E a farmácia, vamos colocar aqui em 3 centênios, né? 3 etapas de 7 anos. Os primeiros 7 anos, cara, venda transacional, é entregar caixinha. Sim. Né? O trabalho, não sei se você sabe disso, mas 80% do que é distribuído dentro de uma farmácia é pela indicação de um médico, de um profissional médico, tá? Então isso é importante dizer. Então, a gente fazia esse trabalho de distribuição, de fato. O segundo momento foi o momento onde a gente começou a aumentar as farmácias, né, de tamanho, mix de produto e tal. E esse terceiro momento, que é o que a gente está entrando agora, estava até conversando com a Vanessa ali. Falei para a Vanessa sentar com a gente aqui também, que ela tem história, né, Netão? A próxima, quem sabe a gente não traz ela junto aqui com a gente. E que esse próximo centênio, ele fala muito sobre prevenção e longevidade. E eu comecei a estudar um pouco isso. Em 2017 eu tive meio que um despertar, assim, de uma missão mesmo, aonde eu falei assim, cara, a farmácia ela tem que deixar de ser esse ambiente na onde que a gente só comemora sobre a doença das pessoas
E nós temos aqui em torno de os 10 produtos mais vendidos da farmácia hoje estão correlacionados aos 4 cavaleiros, que são as doenças cardiovasculares, diabetes, doenças do sistema nervoso central e câncer, tá? Quando você olha para tudo isso, né, a gente já tem um problema no SUS, tem um problema no sistema de saúde do Brasil como um todo, os planos de saúde, você também está vivendo isso. E o sucesso, o futuro, na verdade, o sucesso pode vir através da prevenção, onde a gente cuida de fato das pessoas e aumenta o nível de consciência sobre as doenças, tá? Sobre a prevenção, né? Porque primeiro você aumenta o nível de consciência sobre a doença, assim como você trouxe aqui, eu não sabia que a obesidade era uma doença crônica. Eu achei que depois que eu emagrecesse, estava resolvido o problema, vou ter que cuidar pro resto da vida. Mas escuta essa, então. Obesidade é igual andar numa escada rolante ao contrário. Se tu não faz nada, ela te joga pra trás. Se tu faz algum esforço, tu se mantém. E se tu se esforça, tu melhora. Tá vendo? Então é igual a história das 2 cenouras que eu tenho aqui, sabia? Qual que é? Cara, você tem que correr pra trás na verdade, você tem que correr pra cenoura da frente, senão a de trás vai te pegar. Então a obesidade é bem parecida. Bem parecida, gostei. E aí? Você fala, não, vai cortar não, deixa aí no podcast. E o mundo é assim, gente. A vida é sobre 2 cenouras. Vocês podem reparar, né? A vida... ele tá refletindo aqui, cara. A vida inteira é sobre 2 cenouras, né? Tem umas que são maiores que as outras. Exatamente. Meu sonho é fazer uma palestra onde o tema é só as 2 cenouras da vida. Boa. Todo mundo vai participar. E aí, Netão, eu penso muito numa farmácia onde a gente muda os ritos e os símbolos dela. A gente estava no projeto da Hipersaúde, estava te explicando um pouquinho ali, onde eu acredito que a farmácia pode ser um lugar de atendimento primário, de ajudar as pessoas a melhorar a qualidade de vida, de longevidade, até porque é o seguinte, cara, até tem uma pesquisa que eu vou te mandar, hoje esse tema é mais importante para as pessoas do que a própria segurança pública, até para quem está no Rio de Janeiro, tá? Sim. Então, para você ter uma noção, as pessoas estão mais preocupadas com a saúde do que a capacidade delas andarem pelas ruas. O que isso traz, né? Uma responsabilidade, uma missão que a farmácia pode ajudar a cumprir. Como que você vê isso? Como que você acredita que o farmacêutico que está lá dentro da farmácia também pode apoiar e ser um distribuidor dessa informação para ajudar que essas pessoas tenham uma consciência melhor, uma saúde melhor? Tá, então vamos brincar de refletir um pouco. Bora. Cara, assim, primeiro, o que é que a medicina diretamente melhorou em termos de expectativa de vida? Muito pouco. Né? E isso é um dado que às vezes chama atenção. Então, tipo, a descoberta do antibiótico ou qualquer outro tipo de medicação, ela melhorou muito pouco em termos de expectativa de vida. O que melhorou muito a expectativa de vida na população foi saneamento básico. Né? Muito bom. Então, tipo, às vezes o pessoal ou seja, coloca na medicina como sendo a salvadora do... Como se a medicina tivesse... Não foi. Então, saneamento básico, ponto. A medicina influencia... Que no caso é a prevenção das doenças, de fato. A gente começa por aí. Então, a medicina, ela é muito boa em tratamentos quando a doença já está implantada, né? Então, eu gosto de usar esse exemplo que tu é pai, eu sou pai... vai chegar uma hora que nossos filhos começam a entrar na adolescência e aí a ideia é sempre alertar a respeito de droga, né? Então, tipo, você vai fazer uma conversa franca com o teu filho e fala, olha, não usa por causa disso, a pessoa que usa, não sei o que, né? Aquele papel de pai. Tu não vai deixar ele usar e tu não vai deixar ele viciar para tu começar a correr atrás disso. Tu vai fazer exatamente essa prevenção, né? Depois que ele começou a usar, é muito mais difícil, e depois que ele se viciou, ainda muito mais difícil de tu tirar esse cara da droga. E a gente pode traçar esse paralelo com a saúde, que é muito parecido. Verdade, não tinha pensado nisso. Se eu pegar uma pessoa e de alguma maneira eu alertá-la sobre determinadas doenças, vai ser muito mais fácil do que uma vez que ela já tem diabetes, ou uma vez que ela já está com o pé amputado, por exemplo, né? Ou quando ela já está com a pressão alta. Então é muito mais barato e muito mais eficaz, né? Se tu parar para pensar em eficácia, a prevenção ela é muito mais eficaz do que o tratamento. E muito mais barato. Normalmente a relação é o seguinte, a prevenção custa $1,
enquanto o tratamento daquela mesma doença correlacionada custa em torno de 4 a 5 dólares, tá? E isso é mensal, tá? Sim. Então é um valor relativamente 5 vezes maior. Então, que a prevenção é algo que a gente tem que priorizar é indiscutível. Perfeito. Assim como tu prioriza na prevenção do droga com teu filho, ponto. Né? Não tenho que pôr em evidência isso. Segunda coisa, quando a gente pensa em longevidade, a gente não necessariamente está falando que a pessoa tem que viver mais tempo, não é isso. Longevidade se eu traçar um paralelo entre idade e vitalidade, quando eu penso em longevidade eu manter quanto mais tempo possível a longevidade dessa pessoa que pode desencadear, a vitalidade nessa pessoa que pode desencadear no aumento da expectativa de vida, ponto. Então viver mais, mas principalmente viver melhor, né? Então, quando a gente pensa em farmácia, dentro desse ambiente, ele necessariamente tem que ser também alguém que vai difundir saúde, né? Perfeito. Então, é importante. Mas e a parte de lucro? Quando a gente pensa em lucro, é muito mais... A pessoa, A prevenção pra gente é melhor. Então, porque ela vai ter... O ticket dela vai ser muito melhor em prevenção do que necessariamente comprar um antibiótico, né? Eu não sei quanto que é a parte de lucro, mas pensando em farmácia... Cara, assim, Netão... Primeiro que eu vou te falar que a prevenção, ela rentabiliza 3, 4 vezes mais do que a venda de antibiótico e tal, enfim. E vamos falar, né? Desculpa, perdão. Pode só um ponto. Então, quando a gente, pensando naquele gráfico, né? Então, vitalidade e longevidade. Se eu sou uma pessoa que eu não faço nada, então eu tenho basicamente uma vitalidade que ela vai ser perdida, vai se perdendo durante a minha vida. Se eu faço alguma coisa, cuido da minha saúde, atividade física, penso na minha alimentação, eu aumento um pouco essa vitalidade e provavelmente vou aumentar um pouco a expectativa de vida. Agora, quando eu ajo diretamente, estrategicamente, especificamente para isso, eu necessariamente aumento a minha vitalidade. Então, quando a gente pensa nessa nova, vamos dizer assim, nessa medicina 3.0, que até o Peter, que é um médico americano que fala bastante de longevidade, ele usa, de alguma maneira a gente olhar para isso muito mais ativamente. E aí eu acho que o papel da farmácia é indiscutível. Seja difundindo esse conhecimento, né? Porque vocês estão ali na ponta do dia a dia, né? Então o cara, eu preciso de uma informação, o acesso ao médico é muito mais difícil, mas ele pode ir lá na esquina e ter uma farmácia, de repente um farmacêutico que tem um conhecimento prévio ou bem preparado para ele dar aquela dica pro cara que necessariamente ele teria mais dificuldade de ter. Até para direcionar para o médico certo. Sim, mas principalmente às vezes por um suplemento, por um ômega, alguma coisa que a gente sabe que de alguma maneira interfere, né, nesse papel. Então acho que a farmácia ela tende sim, né, na minha visão, não só a farmácia, mas também a medicina, também todos esses aparelhos, vamos dizer assim, que tratam de saúde, fazem parte desse todo para melhorar a prevenção. Perfeito. E acabou a farra das canetinhas agora, né? Acabou as farras da canetinha. Graças a Deus. Eu também, cara, assim, sou super a favor, tá? Tava meio fora mesmo do circuito. E, na verdade, surgiu até uma nova categoria, né? Os best friends do Ozempic, que é uma categoria que tá ali em volta de produtos para, obviamente, trazer, ajudar a resolver problemas que o uso crônico desses produtos ao longo do tempo. Eu acho que o problema não é nem esse, o problema é a má orientação, assim, né? Quem está ali inserido no dia a dia, porque, imagina, eu vivo isso, eu trabalho com isso todos os dias. Então eu sempre falo, é igual um mecânico que sabe exatamente quais são os carros que dão mais problemas e onde dá o problema, porque ele está lá e ele recebe isso todo dia. E a gente, como médico, trabalhando nessa área, a gente percebe, e eu recebo muita informação de verdadeiras tragédias, de pessoas que tiveram hipoglicemia, de pessoas que de alguma maneira estão em coma por conta disso. Então tem em coma, né, Tom? Sim, tem casos de pacientes que usaram sem orientação, usaram uma dose exacerbada, que fizeram hipoglicemia, loucura. E hoje estão em coma. Vou casar, vou fazer uma loucura aqui, vou numa festa. Então acho que é muito mais importante para esse tipo de mau uso do que necessariamente a menininha do verão. Mas o erro é justamente a automedicação sem instrução, né? Esse é um grande problema. Netão, você vê, de fato, o cuidado com a saúde aumentando, transformando ao longo dos anos? Você que é um cara, tipo assim, essa é a sua área, né? Sim. A gente, às vezes, vive aqui numa bolha, né? Balneário Camboriú, tá, gente? Então, assim, imagina para quem mora em Balneário, né? A chance de ver tanquinhos é mais fácil
do que aqui em São Paulo. Balneário, as pessoas se expõem bastante, né? Então, necessariamente, as pessoas se cuidam mais. Né? Mas eu vejo, sim, principalmente ali depois da pandemia, essa conscientização a respeito do que... Porque morreu muita gente que não se cuidava, né? As pessoas que estavam acima do peso, pessoas com algumas doenças crônicas foram mais afetadas por conta da pandemia. Então, por conta disso, a gente aprendeu na dor ou no amor, então muita gente aprendeu na dor ali. E aí despertou. E por conta desse despertar, muitos profissionais também começaram a difundir essa informação e a internet acaba facilitando isso. Mas eu vejo, não tanto quanto precisa, né? Nem tanta conscientização assim, mas o aumento é... Você acha que daqui 10 anos, 15 anos, 20 anos, você acha que vai chegar um momento onde as pessoas estão mais propensas a prevenir do que a remediar de fato? A gente espera que sim. Mas eu não sei se chega nesse equilíbrio tão... que para 10 anos nem é tanto tempo assim, dentro de uma evolução na medicina, vamos dizer assim. Mas eu acredito que vai ter um crescer muito grande disso. Até porque é o seguinte, para os 4 cavaleiros a prevenção já existe de fato, né? Já existe. Olha que loucura, cara, olha. Tem um número que meio que assusta, né? Que em torno de 50% da população brasileira, acima de 40 anos, tem algum problema de hipertensão. E que também essas pessoas podem vir a ter algum problema neuropsicológico. E que também essas pessoas podem desenvolver diabetes, Thiago, alguma coisa nesse sentido. Vamos dar até um passo para trás, assim, que eu acho que essa informação é uma informação que eu gosto bastante. Eu não sei se tu sabia, até postei um vídeo esses dias sobre isso. Não existe morte por velhice. Não existe morte. Não existe. Ninguém morre de velhice. Não existe. Perfeito. O que existe é morte por alguma doença. Teve um estudo que eles fizeram, eles pegaram 42 mil pessoas pós-morte, então fizeram ali a autópsia, em pessoas acima de 100 anos. Nenhuma morreu por velhice. Todas tinham alguma doença de base que fizeram a pessoa falecer. 68% era problema cardíaco, 25% era problema respiratório, uns 17% câncer, entre outras doenças. Então, se a gente parar para pensar logicamente, quanto mais tempo eu me afasto desse tipo de doença, mais tempo eu tenho de vida com melhor qualidade. Perfeito. Ponto. Então, essa é a primeira coisa. E como é que eu me afasto? Me afasto prevenindo essas doenças. Como é que eu vou prevenir essas doenças? Autocuidado. Então, a gente gosta de usar, que eu sempre falo que eu tenho 5 regras para eu conseguir melhor qualidade de vida e melhor expectativa de vida. Primeiro, positividade. Pessoas que pensam positivo tendem a viver mais. Segundo, se manter ativo sexualmente. Aí você fala, mas o que tem a ver? Tudo a ver. Porque para tu ter relação sexual, você tem que ter todos os seus sistemas funcionantes. Né? A parte circulatória, a parte hormonal, a parte de cabeça, tem que estar tudo... Estou estressado. Provavelmente você vai diminuir a quantidade de relação sexual. Vou viajar, tu melhora. Então, relação sexual é importante. Manutenção de massa muscular, principalmente em membro inferior. Também é um fator predominante e muito importante para a longevidade. Vocês que correm dos treinos de perna aí, gente, Isso. Depois, tipo de alimentação. Então, a dieta quanto mais próxima da dieta mediterrânea, ou seja, menos industrializado, ultraprocessado, mais in natura, menos carne vermelha, um vinhozinho ok, um azeite, melhor. Carne vermelha é inimigo mesmo, Netão? O excesso, né? Todo excesso é um inimigo. Mas a carne vermelha tem alguns estudos mostrando alguns problemas com ela. Entendi. Então, o excesso é ruim, sim. E por último, se manter ativo fisicamente. Então, um aeróbico, alguma atividade assim. Se tu faz isso, necessariamente tu busca saúde, tu tem estética, tu vive mais, vive melhor. E se afasta das doenças, então tu acaba aumentando a sua expectativa de vida com qualidade de vida. Cara, recentemente o Neto fez, inclusive eu gostaria que você falasse aí, como é que tá o podcast, Netão? Pois é, estamos lá. Então, cara, tem que mostrar essa agenda, inclusive... Eu não sei o tão quanto você tá no movimento, o tão quanto você também tá podendo gravar, né? Que eu sei que tua agenda... é a agenda. Exatamente. É puxado e você criou um podcast lá, levanta a bunda gorda do sofá e vai treinar. É isso mesmo, né? É isso mesmo. E recentemente você fez um desafio, né, cara? Você engordou. Pois é. Então, e aí, voltando pra minha história ali, que eu pesei 150 quilos, passei pelo processo de emagrecimento, surgiu essa nova área na minha vida... Então, por muito tempo eu trabalhei com isso e me mantive num corpo, até porque meus hábitos que eu adquiri no processo eu mantive. E aí eu tinha um desafio que era escrever um livro, né? Perfeito. E eu fui meio que desafiado por um paciente. Ele falou, quando tu emagreceu ali a primeira vez, tu era novo, né? Eu tinha 20 e poucos anos na época, 27, se não me engano. E hoje você tá com 46, vai ser difícil.
Aí eu falei, cara, eu fiquei pensando, refletindo sobre isso. Falei, quer saber? Eu vou engordar de novo. Cara, Só para passar pelo processo de emagrecimento e principalmente adquirir essas coisas que às vezes tu esquece, né? Porque eu trabalho com isso, vejo todos os dias paciente com essa luta, só que aquele sentimento da vivência se acaba esquecendo. E aí eu fiz um desafio, eu fiquei 5 meses tentando engordar o máximo que eu pudesse. Aí eu comi igual um maluco, parei de fazer atividade física e aí foram 12 quilos até dia 1º de janeiro, foi quando eu comecei o processo de baixa. e foi difícil, né, então? Porque a Mais cabeça... difícil, na verdade, foi muito mais difícil. Mais difícil do que a primeira vez. Por quê? Porque o propósito já não era o mesmo. Até porque 12 quilos a mais com uma roupa estava disfarçado, estava com o rostinho mais inchado, mas não era aquele 150. Então essa virada de chave de novo, essa mentalidade, que no final das contas é o que importa, né? O querer real, foi mais difícil de adquirir. Então eu fiquei mais ou menos uns 15 a 20 dias ali me olhando no espelho, tanto que depois eu criei um quadro a respeito disso, mas eu fiquei me olhando no espelho todo dia falando, cara, e aí? E aí? Aí eu começava, errava, até que engrenou. E aí eu criei um quadro que chama Entre Eu e o Espelho, a história que meu corpo conta, que eu tô postando toda quinta-feira na minha rede social ali. Fala a rede social pra galera aqui. @NetosCardovelli. @NetosCardovelli. Cara, fantástico, gente. Você tem que falar mais, cara. Eu acho que você fala pouco. Eu falo pouco, né? Ele fala muito pouco, né, Vanessa? Ele fala pouco. Cara. Você tem que falar mais, assim, porque são poucos. O princípio ativo, de fato, é isso, até pelo nome, né, que foi batizado, né, Carol? Exatamente para trazer essas histórias, assim, sabe? Você imagina, a gente tem 1.100 lojas agora. Uhum. Você imagina, a gente tem 60 mil farmácias no Brasil hoje. É bastante. Imagina 60 mil farmácias lá com o Netos Cardovelli, cara. Esse é o tipo de informação que eu posso ajudar a população aqui, que às vezes não tem nem a condição de ter um celular para ter o Instagram, assim, sabe? Acredito muito nesse movimento. E é bacana essa história que tu levantou aí de não ter condições, porque o maior problema, tem alguns estudos mostrando que quanto menor a classe, maior o índice de massa gorda. Pela questão da alimentação Pela questão mesmo? da alimentação, principalmente, e a rotina do dia a dia, que geralmente o estresse influencia, tudo influencia. Então, quanto mais baixa a renda, maior é a incidência de ganho de peso. Assim. Entendi. Então, é importante e fazer dieta não é caro. Esse é o grande... né? Porque o caro é fazer a dieta mirabolante, mas aprender a comer não necessariamente caro. É o arroz e feijão do dia a dia. Inclusive, eu tava falando pro Neto que, assim, eu tenho, na verdade, 3, 4 refeições, mas, assim, cara, que é ovo, basicamente, arroz, feijão, proteína, depois ovo, arroz, feijão, proteína, assim, é o básico do básico e isso é relativamente barato, né? Que são 5 vilões, assim, Netão? Que, tipo assim, ó, esses são 5 vilões de uma dieta. De uma dieta? Cara, eu acho que o grande vilão da dieta, eu nem vou falar em 5, mas eu vou falar o grande vilão da dieta é a impulsividade, né? Eu acho que as pessoas que... Porque assim, ó, quando a gente pensa em comer, a gente necessariamente está falando em 2 momentos, o start e o stop. Eu começo a comer e eu paro de comer, né? Tá. A impulsividade está muito ligada a esse começo aqui, né? E essa impulsividade, de maneira... talvez indireta, a gente está pensando em falta de organização, porque o grande negócio da mudança do hábito alimentar não é o pensamento, tipo, eu preciso fazer dieta, mas é o teu dia a dia, é um micro hábito. Então, tipo, vou comer. Aí eu vou lá no self-service, lá tem um grelhado e um empanado. Sabe aquele lapso de momento que é o que você vai decidir entre o grelhado e o empanado? Aí quando tu soma esse monte de impulsividade, micro-impulsividades, é a hora que o problema acontece. Entendi. Então o grande problema do ganho de peso, não necessariamente é aquilo que tu faz, eu errei um monte. Não, é a soma dos pequenos hábitos, que aí a hora que você soma isso no longo prazo dá um monte. Né? Então, e assim é também para tu mudar. Então quando tu começa o processo contrário, eu quero emagrecer, eu quero me cuidar, são esses micro hábitos que tu tem que estar atento. Então, tipo, é essa pequena escolha, ao invés de ficar sentado no sofá, falar, não, vou fazer uma caminhada. E essa decisão, às vezes, é o grande problema. Então, se tem um vilão, é isso. É esse pequeno hábito que você vai adquirindo e que, às vezes, você não dá consciência para ele.
Eu tava treinando desde dezembro, no ritmo, assim, ó, aumentando, obviamente, a carga. E daí eu parei uma semana, né, por uma questão de infecção, te expliquei. E eu fiquei 6 dias sem treinar. Eu fui treinar hoje, né, então parece que eu voltei no primeiro dia Mas é isso. de treino lá, sabe? Tem uma consciência corporal, cara, mas assim, tipo, parece que o corpo diz, para, vai levar mais uma semana, Sim. vai levar mais uma semana pra entrar no ritmo de falar assim, cara, agora tá legal e tal. O corpo ele tem essa... É porque assim, ó, se a gente parar pra pensar na nossa evolução, vamos imaginar lá, desde o surgimento do Homo sapiens, até hoje, a gente traçar uma linha, o ser humano ele passou muito mais fome do que necessariamente com disponibilidade de comida. Aí veio a Revolução Agrícola, a gente aprendeu a plantar, a Revolução Industrial, a gente aprendeu a guardar, só que a nossa genética foi completamente desenvolvida para armazenar, né? E principalmente para economizar. Por quê? Porque eu não podia guardar, eu não podia gastar muito e eu tinha que aprender a guardar porque ia faltar. Então, nós somos uma máquina de sobrevivência. Então, sempre que teu corpo tiver num questionamento de eu fico parado ou eu vou gastar, ele vai falar, fica parado. Eu vou comer ou eu não vou comer, ele vai falar, vai comer. Entendi. Por quê? Porque geneticamente a gente foi programado para isso. Entendi. Né? E aí a nossa evolução social cultural não acompanhou, aliás, a nossa genética não acompanhou essa evolução social e cultural. Então é quase a gente chama isso de ambiente obesogênico, né? É quase um paradigma, assim. Eu quero emagrecer, mas eu tenho uma oferta gigante. Eu quero emagrecer, mas hoje eu tenho controle remoto, eu não preciso levantar para trocar. Eu quero emagrecer... Tem a geladeira, o Uber... Então, o meu ambiente é um ambiente que predispõe ao acúmulo. Entendi. Né? Então, eu sempre falo que mudança corporal é estratégia. Então, eu tenho que, de alguma maneira, ser inteligente o suficiente para lançar mão de estratégias para que eu vou driblar essa evolução genética. Então, por exemplo, sento para comer. Se tu deixar a comida em cima da mesa, tu vai repetir. Então, uma estratégia legal me sirvo no fogão, sento para comer, guarda a comida. Quando eu vou querer repetir, você vai ter uma dificuldade. Não vou ter o doce dentro de casa. Eu sou proibido de comer doce. Não, mas se tu quiser, você sai e come, mas não leva para dentro de casa. Porque se estiver lá dentro de casa, tu vai comer. Então, você vai criando algumas estratégias que aí tu consegue um resultado. E assim para tudo, né? No final do dia, Netão, as pessoas morrem pela boca mesmo, né, cara? As pessoas morrem pela boca. Né? Os 4 cavaleiros, a grande maioria das doenças. Sim. A boca ela é literalmente um dos fatores, mas não é só ela, né? Mas ela é um dos fatores, sim, que vai influenciar bastante no... Muito louco. Netão, indo para a última parte aqui, apesar que a gente poderia ficar aqui umas 2 horas, né? Né? Muito legal, cara. Aprendendo muito aqui, coisas que até então... É engraçado. Boa. Então, acho que o Neto tem que fazer... Vou contratar o Neto para fazer uma palestra pra gente aqui. Bora. Né? Tem que fazer uma palestra pra galera aqui, isso é importante. Netão, e o uso de suplementação? Eu vou te falar por mim, assim, sabe? Eu acho que serve também para performance, isso está relacionado à performance aos empreendedores, empresários e tal. Eu acho que existe um hype aí no mercado agora de que tudo pode e tal, e né, sempre tem um coffee, não sei, alguma coisa, uma cafeína com alguma coisa e tal, e tentando resolver o próximo problema. Recentemente a gente estava aqui com Na verdade tem alguns colaboradores aqui que começou o uso de alguns produtos, era Ozempic, mas vem Vance e tal, e daí vai entrando uns Zolpidem, e daí a receita... Então, um negócio para acordar, um negócio para dormir. Um para dormir, um para acordar, um para parar de comer, e um para dar apetite, e aí vai rodando a vida, assim. Na verdade, isso é mais medicamento do que suplementação, né? Mas como que você vê a suplementação, assim? Eu sou um cara que eu não tenho o hábito de comer, eu tenho uma boa alimentação agora, tá? Não tinha... Estou melhorando cada vez mais, mas eu não tenho o hábito de comer legumes, essas coisas assim. A suplementação ajuda, de fato? Consegue? Acho que substituir, acho que é muito distante, né? Eu acho que o nome já diz tudo, né? Suplemento, suplementa. Tá. Essa é a primeira coisa. Então, sempre a gente foca na alimentação e a deficiência do que eu não consigo. Por exemplo, eu sou um cara que eu não consigo comer legume, tá? Então, de alguma maneira, eu vou ter alguma carência. Aí, tu suplementa. Tá. A gente tem que olhar o suplemento sobre 2 aspectos. Primeiro, simplesmente o lado comercial, né? Então, a venda do milagre, que eu acho que não é por aí.
E o outro aspecto é a melhora da qualidade de vida, né, das pessoas. Então eu tenho algumas coisas que eu tenho embasamento científico muito bem fundamentado, por exemplo, creatina, e eu tenho algumas que não tanto assim. Só que eu gosto de usar o exemplo eu gosto de metáfora porque fica mais fácil para entender. Fica tranquilo. Então imagina que eu estou atravessando a Marginal Pinheiros, estou de um lado, e a Marginal Pinheiros está do outro. E eu tenho que atravessar a Marginal Pinheiros. E eu estou atravessando a rua do teu condomínio que não tem movimento. E lá na Marginal Pinheiros tem R$1 que eu quero pegar, do outro lado, e na tua rua também tem R$1 que eu quero pegar. Então, para eu atravessar a Marginal Pinheiros para pegar R$1, às vezes, não vou atravessar essa Marginal Pinheiros, porque para pegar R$1 não vale a pena. Mas, de repente, para atravessar a tua rua que é tranquila, vou lá pegar R$1, né? Por que você usa por que a gente usa essa metáfora? Porque, assim, às vezes o suplemento, ele vai te trazer mais malefício, ou seja, vou ter que atravessar a Marginal Pinheiros do que necessariamente o benefício de R$1. Às vezes ele é barato. Então, por exemplo, ômega 3, tem benefício? Tem. Vai me trazer um malefício? Não. Então, vou atravessar a rua e vou pegar R$1. Às vezes eu tenho suplementos que eu uso e falo, cara, o excesso aqui vai me trazer malefício, então eu não vou fazer. Então a gente tem que analisar duas coisas, se ele vai me trazer algum malefício e qual é o benefício. Então quando eu coloco isso na balança, vale a pena tu falar assim, se o benefício é maior, eu vou suplementar. Se o malefício é maior, eu não vou. Então, necessariamente, eu tenho alguns suplementos que vale a pena tu usar, mesmo que não tenha tanta evidência assim. Por exemplo, a cúrcuma. Não tenho tanta evidência, mas eu não tenho malefício. E se eu tiver condições financeiras, vou usar. Ok. E eu tenho alguns outros que não necessariamente. Então, tipo, sei lá, um pré-treino que me acelera um monte a minha frequência cardíaca. Qual que é o benefício e qual o malefício? Então, esse bom senso para análise é importante. Perfeito. Obviamente, a gente só tem esse bom senso se tiver... A gente só tem esse bom senso se tiver uma orientação, né? De fato. E conhecimento, né? Cara, fechou? Eu tenho uma pergunta aqui, Netão, e daí depois, se você quiser, a gente corta, tá? Pode dar. Sobre essa pergunta. Mas é um tema que me incomoda bastante, assim. Recentemente, a Mariana comprou um produto de uma influenciadora e eu fiquei bem... Comprou e tá tudo certo e tal. Ela começou a tomar e acabou desenvolvendo uma gastrite. Tá. E eu falei assim, cara, engraçado, né? Eu 24 horas trabalhando com farmácia aqui e tal. Alguém foi capaz de influenciar ela melhor. Na verdade, eu acho que ela participa da vida da Mariana, tá ali na rede social e tal, e acabou vendendo um produto. É bem famosa, inclusive. Acho que todo mundo conhece aqui, enfim. Mas é um produto que acabou meio que uma solução milagrosa e acabou fazendo mal, assim, sabe? E depois teve que fazer o processo inverso, que daí é o médico... É o que eu te falei, do benefício e do malefício. Exatamente. Como é que você vê isso hoje, cara? Porque eu vejo que você fala pouco disso, mas tá exacerbado a quantidade de influenciador, tá? E eu nem sei se a gente pode chamar como influenciadores essas pessoas, que eu acho que o mal que a Beth causa é parecido com o mal que um suplemento pode fazer para uma pessoa que não tem, talvez, aquela necessidade de fazer uso, enfim. Como é que você vê isso hoje? Eu vejo isso na contramão daquilo que a gente está falando de difundir saúde, né? Então, uma coisa é eu ter responsabilidade a respeito do assunto que eu vou falar. Então, igual tu está fazendo, trazendo pessoas que, de alguma maneira, possam influenciar positivamente com conhecimento. Exatamente. Outra coisa é eu simplesmente visar lucro, né? Então, esse tipo de pessoa, eles visam lucro, quanto que eles vão ganhar de bônus ali na venda, ponto, né? E sem responsabilidade, porque uma coisa é, o médico quando erra, ele tem uma responsabilidade. O nutricionista quando erra, ele tem uma responsabilidade, por quê? Porque ele tem um conselho para qual ele vai responder. O influenciador quando erra, ele não tem responsabilidade. No máximo, ele vai ter um cancelamento momentâneo ali e já era. Então, eu acho que isso tinha que ser regulamentado, na verdade, no Brasil, né? Não necessariamente a parte de suplemento, que já é bem regulamentado, mas a parte de publicidade desse suplemento. Perfeito. Eu acho que tinha que ser regulamentado. Muito bom. Você está sabendo da nova RDC, né? Sim. Então, é só comentar, mas assim, setembro, na verdade a Anvisa deu um prazo de 5 anos, 5 anos. Foi 5 anos, aonde todo produto que a gente tem no Brasil, muito blend. O que é blend nesse caso? É mistura de alguns compostos, né, que eles podem fazer bem ou não, que são encapsulados e vendidos de qualquer forma para as pessoas, né. E isso me preocupa bastante, porque assim, tipo, você pode tomar uma dose cavalar num dia e uma dose que ela não faz efeito nenhum no outro dia e vai ser eliminado pela urina, a gente já sabe disso. Até setembro,
até setembro, toda indústria tem que passar por uma... Eu não vou lembrar aqui qual que é a RDC, Netão, mas é uma RDC que garante a qualidade e biodisponibilidade desses produtos. Sim. Exatamente. Na verdade, é a qualidade e estabilidade, Estabilidade, né? Exatamente. Biodisponibilidade e qualidade. E até setembro de 2025. Cara, isso eu acho que já vai melhorar. Vai melhorar, com certeza vai melhorar. Vai colocar suplementação na condição de medicamento. Isso é extremamente importante. E vai dar, obviamente, uma visão, na verdade, vai colocar a luz num problema que a gente tem agora, né? Dos falsos milagrosos, né? Sim. Que não tem nada que, assim, ó, na boa. Agora a modinha é pastor, né? A gente tá tendo um tanto de pastor na... É engraçado, né? A gente tem que falar desses temas. É foda. Eu evito falar, mas na hora que eu vejo aqui, tem que falar, porque é a forma de conscientizar as pessoas. A gente passou pelo momento dos super coaches, dos pastores. a gente tá passando dos movimentos da Beth agora e tá entrando nesses da saúde, cara, que tá bem complexo. Thiago, mas assim, ó, isso, cara, vai de encontro com... Isso é muito legal de falar, porque vai de encontro com um negócio que a gente chama de desespero. Sempre que o ser humano estiver em condição de desespero, ele vai tender a buscar a solução rápida para ele sair dali. Né? Ninguém gosta de ficar sob pressão e muito menos sobre condição que vai te deixar mal. Então, nesses temas de desespero do ser humano, é onde surge a venda do milagre. Então, eu tenho câncer. Você vai achar lá, junto com o câncer, o cara que está vendendo milagre. Eu tenho a parte de problema financeiro. Você vai achar o cara que vende solução de milagre. Eu tenho qualquer outro tipo de problema que seja algo... Quero ganhar dinheiro fácil. Que seja desespero, tu vai ter o vendedor de milagre, ponto. Qual é o problema da parte religiosa? Porque a parte religiosa, eu fiquei refletindo esses dias sobre isso, é onde tu consegue englobar tudo no mesmo tema. Dentro da religião, você pode falar de saúde, você pode falar da parte financeira, você pode falar da parte pessoal. Então, é um baita de um mercado de venda de milagre usando a religião para qualquer área. Porque uma coisa é falar de saúde, eu tenho que ser um cara especializado em falar de saúde. Outra coisa é falar de financeira, eu tenho que ser falar de... Agora, eu como religioso, vamos dizer assim, para não usar nenhuma religião em específico, tu consegue englobar todas as áreas. Então é por isso que cresceu tanto essa parte religiosa vendendo milagres, seja na saúde, seja no financeiro. Não, os caras estão vendendo tudo. Os caras estão vendendo produto. Tudo. Produto, vendendo suplemento, produto, tá? Coligado com um pastor e tal. Veio um cara esses dias pra trás aqui, daí ele contando um pouco da imersão dele, e ele falou pra mim, Netão, assim, ele falou assim, no primeiro dia de curso, cara, eu só falo de Deus. E tal, que daí eu faço conexão com a galera e eu acho legal e tal. Mas ali é para mostrar também que boa parte das respostas está num lugar e depois eu apresento meu produto. Mas é por isso que eu te falei, a religião assim, ela engloba tudo. Exatamente, eu não tinha ligado isso, muito louco. Netão, 3 perguntas e finalizado. Ping-pong. Exatamente. É que eu vi isso num podcast, eu achei super legal, vou copiar, tá? Viu, Mari? Abraço. Jesus, vamos lá. Primeira, qual que foi o maior desafio em ser médico e empreendedor? Agenda. Para mim, agenda. Tempo, né? Eu acho que tempo é talvez a palavra do futuro. Tu quantificar teu tempo e qualificar teu tempo é a coisa mais importante. Perfeito. Segunda, o que você faz quando não está trabalhando? Tô estudando, eu adoro, eu sou nerd, velho. Ele estuda mesmo assim, Anderson? É sério? Física quântica. É mesmo? Assim, a minha distração de domingo sem nada pra fazer, eu tô assistindo algum podcast de física quântica. A gente tem que falar mais sobre isso. Eu adoro quântica. Eu sou nerd, na verdade, adoro assim, né? A gente gosta dos benefícios que a física quântica traz pra gente. A gente, de fato, entende pouco ainda. Eu entendo pouco. Aí mais um tema que a galera vai começar a vender milagre, porque a física quântica, assim como a religião, também consegue englobar qualquer área. Exatamente. Isso cara, é muito louco. E como quando você fala qualquer coisa, dependendo do tom de voz que você fala vira verdade, isso já vira um problema. A repetição da mentira vira uma verdade. Terceiro, qual que é o maior... Na verdade... o que você tem de missão aqui para os próximos 5, 10 anos? O que você vê de maior desafio aí em tudo que você faz, em tudo que você entrega? Você que tem uma missão maravilhosa de transformar a vida da galera. É isso, cara. Meu grande propósito de vida é, de alguma maneira, transformar a vida das pessoas, ensinando o autocuidado, assim como eu fiz na minha. Então, a coisa que eu acordo, independente se eu vou ganhar dinheiro ou não, o meu acordar sempre tem esse propósito. Tanto que, falando um pouco do lado empresarial, tudo que eu entro, de alguma maneira, tem que ter esse propósito, porque se não tiver, eu nem entro.
Então é sempre ajudar as pessoas a transformar vidas e mostrar para elas que elas são capazes. Legal. Muito bom. Galera, uma aula aqui do princípio ativo com o Neto Scardovelli, tá? Netão, obrigado. Eu que te agradeço, prazer meu irmão, a oportunidade, aqui. imagina. Da próxima vez eu quero que você venha, a Vanessa vem aqui contar a história dela também, prepara ela lá e tal, tá? Cara, maravilhoso. Imagina. Galera, segue o Neto aí, arroba Neto Scardovelli, e tem um ponto importante, vai lá na foto do antes e depois. Esse pra mim é um cara que não só pelo exemplo, mas pela transformação e pelo cuidado que ele teve de todas as vezes que a gente teve junto, Netão, só encontro bom, só coisa boa, tá? Sim. É essa vibe aqui que vocês estão vendo, e eu tenho certeza que a gente pode mudar a nossa vida através dessa vibe também. Mais um episódio do Princípio Ativo. Obrigado, viu? Paulão, Carol, todo o time, Pati, Diana, tá? Todo mundo que esteve aqui com a gente, muito bom. Estamos na linha daquilo que a gente acredita, que é transformar a saúde pelas nossas farmácias. Beijo, até a próxima, galera!